não são admitidos ignorantes em geometria. Quem falou isso foi o filósofo Platão, aquele famoso cara que deu um pontapé bizarro na filosofia, escrevendo as histórias de Sócrates. Bom, ele tinha o seu nome de Platão porque, segundo histórias, ele teria as costas muito largas, uma verdadeira placa. Ele foi atleta, era um lutador e um filósofo. Mas veja, por que então ele pedia geometria como um pré-requisito para o estudo da filosofia? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje nessa aula. Veja, a lógica, ela é construída por proposições, correto? Essas proposições juntas formam uma conclusão. O que isso quer dizer? Bom, aqui eu tenho minha primeira proposição. Todo triângulo tem 180 graus. Isso, nesse caso, esse objeto, notoriamente, é um triângulo. Logo, esse objeto tem 180 graus. Isso é a lógica de proposições. E eu quero que vocês reparem que todo esse estilo de pensamento, ele é construído por evidências e provas. Mas veja, a lógica também é falha. Aqui eu tenho um exemplo. Primeira proposição: todo carro da Ford é vermelho. Bom, essa proposição já é falsa. Nem todo carro da Ford é vermelho. Segunda proposição: esse carro é da Ford. Conclusão: esse carro é vermelho. Aqui eu ainda poderia ter uma falsa conclusão. Por exemplo, ao invés de eu falar, esse carro é da Ford, eu poderia falar, esse carro é vermelho. Conclusão, esse carro é da Ford. Só que, notoriamente, esse argumento ele estaria totalmente errado. Por quê? Porque não quer dizer que o carro é vermelho que ele é da Ford, correto? Não faz sentido algum toda essa afirmação. Agora vamos ver a lógica matemática. Bom, esse nome aqui, nesse instante a gente vai falar um pouco sobre ele. Bom, aqui eu tenho uma equação. Qual é essa equação? 2x é igual a y, ou seja, y é igual a 2x, correto? E agora eu tenho essa equação matemática. 4x é igual a y mais 18. Perfeito. Agora vamos dissertar um pouco mais, né? Y não é igual a 2x. Então eu tenho 4x é igual a y, só que y é igual a 2x. Então 2x mais 18. Esse 2x passa para o outro lado, como negativo. Então fica 4x menos 2x é igual a 18. Repare, 4x menos 2x, logicamente, é igual a 2x. Isso aqui é igual a 18. X, então, fica 18 sobre 2. Por quê? Porque esse 2 ele está passando multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que é o inverso da multiplicação. X é igual a 9. Repare, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Tudo isso é construído com base em argumentos. Como assim? São argumentos já pré-estabelecidos, como, por exemplo, o efeito do mais, o efeito da igualdade, o efeito da multiplicação, o efeito da divisão. E usando esses mecanismos, o que a gente tem? A gente tem uma conclusão totalmente sólida. O que isso quer dizer? A matemática é uma forma, mas uma forma de quê? Uma forma de pensamento. É por isso que você tem que entender a matemática. Não existe você ser de humanas e você não entender como a matemática funciona. Por quê? Porque a matemática é o tipo de pensamento mais sólido, mais abstrato, mais conclusivo. É através dela que a gente consegue chegar a diversas outras conclusões.
e construir pensamentos cada vez mais elaborados. Quero contar uma história aqui para vocês agora que foi de Thomas Hobbes. Ele escreveu aquele livro lá, né, o Leviatã, que o homem em seu estado natural era um animal selvagem que buscava destruição e tudo mais, mas o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: Thomas Hobbes, ele foi um filósofo, correto? Veja, ele foi um filósofo que ao se deparar com os elementos de Euclides. O que eram os elementos de Euclides? Bom, foi a mãe da geometria, né? Do estudo dos ângulos. Se eu não me engano, posso estar errado, não tenho essa certeza, mas da matemática ele é o livro mais vendido da história, correto? Bom, agora olhando o que aconteceu. Thomas Hobbes, certo dia, estava ele em uma biblioteca aqui cheia dos livros, correto? Aí ele se depara com aquele livro especial, aquele livro diferente, aquele livro brilhante. Ao pegar esse livro, ele vê os elementos de Euclides. Ele começa a folhear o livro e começa a achar aquilo muito interessante, a forma de pensar, toda aquela estrutura lógica, conclusiva, que não gerava dúvidas, não há dúvidas. Por quê? Porque quando você chega a uma conclusão em matemática, usando todos os mecanismos de forma correta, você chega à verdade absoluta. É isso e é isso. Todo triângulo tem 180 graus de ângulo interno. A soma dos ângulos internos de todo triângulo sempre dará 180 graus. E ele começou a folhear aquilo e ele começou a ficar louco. Ele começou a estudar matemática, estudar como aquilo funcionava, como era aquela forma de pensamento. E só aí, depois disso, ele construiu o seu Leviatã. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: filosofia e matemática eram coisas unidas, eram consideradas, vistas como a mesma coisa. Isaac Newton, o famoso Isaac Newton, ele chegou à seguinte conclusão. Ele viu todo o trabalho que ele fez e ele mesmo afirmou: eu sou um filósofo. Eu sou um filósofo. Mas um filósofo como? Um filósofo da natureza. Então veja, o que é filosofia? Filosofia é o amor à verdade, amor à sabedoria. E esse pensamento matemático, esse pensamento abstrato, está diretamente ligado à forma de você construir as ciências humanas. Ou seja, se você quer realmente ser bom no que você faz, você quer ser um bom advogado, um bom qualquer outra coisa, um bom psicólogo, a lógica, matemática deve ser estudada, porque ela não é qualquer coisa. Ela é algo que transforma o pensamento. Essa era a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal. Até a próxima e valeu!